Só não estão querendo, não tá querendo. Vamos lá. Que bobagem, só porque é de sutil. Então, vejam só. Vamos começar nossa aula de hoje aí com a correção da atividade da aula passada, tá certo? Vamos começar com a atividade da aula passada. Então, é o seguinte, como eu não estou colocando, como eu não estou conseguindo baixar, deixa eu só ver se eu consegui aqui, porque se eu conseguir baixar, fica mais fácil de abrir por aqui. Deixa eu ver. Ah, baixou. Aí é bom que baixou 3 vezes. Ó, que maravilha. Pronto, que aqui eu consigo rabiscar. Era a internet que estava dando problema. Pronto, agora aqui é show de bola. Pronto, então vamos lá. Nossa atividade da semana passada, tá bom? Então diz assim: uma das formas de conseguir cicatrizar feridas, segundo a crença popular, é a colocação de açúcar ou pó de café sobre elas. A propriedade coligativa que melhor explica a retirada do líquido pelo procedimento descrito, favorecendo a cicatrização, é estudada pela, primeira coisa, essa ideia aí de cicatrizar as feridas através de açúcar ou café em pó, principalmente café em pó. Isso é verdade ou é só crença mesmo, é mito? Não, funciona mesmo, né? Porque se você lembrar, tá? O açúcar também, se você lembrar, ou até o próprio sal, né? Minha mãe vivia reclamando aí, dizendo: Ah, menino, não vá correr, não vá correr, não vá correr. Aí eu ia correr e caía. Aí, o que é que ela fazia? Pessoa boa, minha mãe, aí ela ia, colocava, lavava, né? Passava sabão neutro, imagina a dor. Passava sabão neutro, depois pegava um punhado de sal, molhava com vinagre, colocava no local da queda e depois amarrava com pano. E aí da minha pessoa se eu ousasse tirar o que ela tinha feito. Minha avó fazia isso do mesmo jeito. Por quê? Elas não sabiam. Não olha, a dor da queda não chega nem perto da dor que era esse tratamento carinhoso que elas tinham, sabe? Mas assim, isso é uma crença, mas que funcionava. Por que funcionava? Porque é o seguinte, a gente viu que pela propriedade coligativa, né, o sal ele faz com que o líquido que está retido, o líquido que está lá, certo, na ferida, por exemplo, ele saia, certo? Isso é um processo de que tipo? Nós já vimos. É um processo chamado de osmose, né? É letra A, a alternativa correta, é osmometria. A osmose diz o quê? Exatamente. A osmose, ela fala que é uma propriedade que quando você tem uma concentração fora, né, de um lado maior do que a outra, né, a tendência é você ter o líquido saiu de um menos concentrado para um mais concentrado, certo? Isso é osmose, osmometria, tá certo? Então, o que é que acontece? A partir do momento que coloca o sal lá na ferida, ou o açúcar, ou o pó de café, como está mais concentrado fora, então vai sair o líquido, certo? Seja o pus que está lá na ferida, ou seja o plasma, né? Após sair o sangue, fica sempre. Você tem, quando sai o sangue, na verdade, você é colocado para fora glóbulos vermelhos, brancos, plasma e as plaquetas. Com o processo de cicatrização, a, as plaquetas vão criando como se fosse uma rede, né? Uma rede que impedisse que os glóbulos brancos e vermelhos, né? Leucócitos e hemácias, eles fossem saindo. Então, começa a diminuir o processo de saída de sangue, né? A cicatrização está acontecendo. Depois você vai percebendo que só vai saindo uma aguinha. Essa aguinha que vai saindo é justamente o plasma que ainda está escapando, mas que com o processo um pouco mais avançado da cicatrização, ele para de sair também, certo? Quando você, numa queda, por exemplo,
quando você não limpou direito o ferimento, quando você não isolou do meio externo, ou quando, por exemplo, caiu areia, entrou em contato com lama, alguma coisa desse tipo, ou mesmo que você deixou aberto, certo? Ocorre o processo natural de inflamação. Por quê? Devido aos micro-organismos que está no meio ambiente, seja no ar, ou seja porque ficou fragmentos lá de areia, alguma coisa assim. Mas tem micro-organismos. E esses micro-organismos, quando vão se alimentando, né, desse resto de pele morta, tá certo? O que é que vai acontecendo? Vai acontecendo o processo inflamatório. E no processo inflamatório vem a formação de pus, tá certo? No processo inflamatório vem o pus, tá? E aí, em alguns casos, você tem que ou tomar uma medicação, né, para que possa desinflamar, né, um anti-inflamatório. Às vezes, dependendo do tipo de inflamação, pode vir a formar febre, tá? E em alguns casos, onde a pessoa não tinha um hospital mais próximo, ou onde era algo superficial, fazia isso mesmo, né? Colocava o sal ou colocava açúcar, era para justamente facilitar, né, essa saída do líquido, ficar mais sequinho, agilizar o processo de cicatrização e não inflamar, tá? Isso era justamente a ideia que se tinha, tá bom? E que funciona realmente. A dor é outra coisa. Ninguém está dizendo que não vai sentir dor, mas que o processo funciona, funciona. Segunda questão, diz assim: em locais de inverno rigoroso, costuma-se adicionar uma certa quantidade de etilenoglicol. Etilenoglicol, para quem não conhece, é um tipo de álcool, certo? É um álcool, e ele é um álcool, digamos assim, ele é um pouco mais viscoso do que o álcool etilo, certo? Mas é um álcool líquido, um pouco mais viscoso, certo? E é colocado na água dos radiadores do automóvel, né? Dos automóveis. O uso de uma solução em vez de água, como líquido de refrigeração, quer dizer, em vez de o cara usar só água no radiador, o cara usa a solução, quer dizer, o etilenoglicol que foi colocado lá na água, né? Uma solução, uma mistura. Como esse líquido de refrigeração deve-se ao fato da solução apresentar o quê? O que é que acontece? Tá, Eduardo, eu peço só, por favor, que você me envie a justificativa. Essa justificativa pelo WhatsApp, por favor, porque depois eu não, pode ser que eu não lembre. E as conversas vão subindo, aí é muita coisa, tá certo? Aí você, por favor, me manda pelo WhatsApp, aí eu vejo e faço a justificativa, tá certo? Então, o que é que acontece? Quando você, né, pela propriedade, adiciona um soluto não volátil, tá certo? Vai mudar as propriedades. Se por acaso sua intenção é mudar a pressão máxima de vapor, é tonoscopia. Se deseja mudar, certo? A, o ponto de ebulição é bulioscopia. E se você deseja mudar ponto de congelamento, o ponto de congelamento, aí é crioscopia. Então, como a gente está falando aí em inverno rigoroso, você já está vendo que falando sobre a crioscopia, mudar o ponto de congelamento. Mas tornar esse ponto de congelamento maior ou menor? A resposta correta é deixar o menor ponto de congelamento possível, a alternativa letra B. Por que o menor ponto de congelamento, professor? Porque esse etileno glicol é justamente o que a Rebeca disse, ele é um anticongelante. Ele faz com que você consiga a água, ao invés de congelar a 0 graus Celsius, ele vai congelar aí a -15, -20, -25 graus Celsius. Tá certo? Então ele diminui o ponto de congelamento e evita que a água do radiador congele, porque se não tiver, certo, o anticongelante, a água do radiador vai congelar, sim, e o carro não vai funcionar. Tá certo? Então a ideia seria essa daí.
Alguma dúvida, pessoal, até agora? Beleza, vamos lá. Qualquer dúvida é só falar. Ah, considere o texto a seguir. Se as células vermelhas do sangue forem removidas para um becker contendo água destilada, a passagem, né, ocorre a passagem da água para um das células. Vai ser para dentro ou para fora das células. Se você pegar uma célula e colocar na água destilada, para dentro. Está correta, Rebeca. Por quê? Porque como a concentração salina dentro da célula é maior do que fora da célula, que teoricamente a água destilada não contém sais, significa dizer que a célula vai inchar, porque a água vai entrar na célula, tá? Então o correto aí é para, nesse primeiro, é para dentro. Com isso eu já elimino aí, ó, letra B e letra D, né? As questões de vestibular, a gente tem que ir analisando uma para poder ir eliminando. A segunda colocação diz assim: se as células forem colocadas numa solução salina concentrada, há migração de água para dentro ou para fora? Para fora, né? Quanto mais concentrado, para onde irá se dirigir a solução? Exatamente, para fora. Então a letra E já está eliminada porque disse que era para dentro. Então, para fora das células, com o, aí fica enrugamento, porque aí a resposta das duas já é enrugamento das mesmas. Tá certo? Enrugamento significa dizer o seguinte: se está perdendo o líquido, ela vai ficar mais enrugadinha, tá? A última diz assim: as soluções projetadas para injeções endovenosas, né, dentro da veia, devem ter o quê? Pressões osmóticas próximas à das células ou colorações. Não tem nada a ver coloração. Bem, o cara que coloca, marca aí, coloração, quer dizer, a célula vai mudar de cor? Não, não vai mudar de cor, né? Isso aí estava na cara que você não iria escolher. Então a resposta correta vai ser a alternativa letra A. Dúvidas? Maravilha. Vamos lá. Você sabe que hoje tem um evento à tarde, né, pessoal? Para participar, estaremos todos juntos lá. Então vamos lá, continuando. Que é isso, Rebeca? Que cara de tristeza é essa? Vamos lá, vamos nos empolgar, né? Quarta questão. As propriedades coligativas das soluções dependem de quê? Da pressão máxima de vapor, da natureza das partículas, da natureza do solvente, do número de partículas ou da temperatura de ebulição? Qual alternativa vocês acham que é mais coerente? Então, segundo a Emily e Rebeca, a alternativa correta vai ser letra D. Exatamente. Só vai depender do número de partículas, da quantidade de partículas. Não importa se você está colocando, exatamente, Gabriela, se você está colocando sal, se você está colocando açúcar. O importante é que a quantidade é que vai influenciar. Se tu colocar pouco, vai influenciar pouco. Se tu colocar muito, vai influenciar muito. Mas se tu colocar a mesma quantidade num recipiente de sal e no outro de açúcar, os dois vão funcionar da mesma forma, vão influenciar da mesma maneira. Tá certo? Beleza? Ah, qualquer coisa. Sim, vocês viram lá o meu canal do YouTube, né? Minhas aulas que eu gravo são todas postadas lá, tá? Então, vocês quiserem rever a aula, vocês clicam no link que eu coloco e vão olhar. Aí vocês marcam lá, né? Para que possa se inscrever, né? Para que Titio possa ter
uma quantidade maior de inscritos, né? É legal também, tá bom? Não, não sou não, sabe, Ana? Não sou. Mas assim, eu gosto, é mais para tirar onda, para poder colocar o material lá mesmo. Não é para tirar onda não, sabe? Mas qualquer coisa, quem quiser acompanhar o titio aí nas pedaladas, me procura lá no Insta, né? No Instagram, no Insta. E aí eu boto, tô colocando lá sempre uns pedais que eu faço e as fotos pra galera tirar onda. Tá certo? Sim, Emily, a intenção é essa. Por isso que eu coloco aberto, sabe? Eu coloco aberto com essa intenção. De não só os meus alunos, mas outras pessoas que têm interesse. É meu nome, Clara, Adeilton Padre. Só tem eu. Só colocar lá que não é um blogueiro, não. Mas só para resenha. Então vamos lá, continuando. É, sim, para falar nisso, questão de blogueiro. Até como é o nome do negócio? Cauê, Cauê, não sei o nome. Isso, Kauai. Isso, até nesse troço aí eu entrei para tirar onda. O pessoal fica na resenha, eu. Kawai, professor, que a pronúncia. Ah, tá. Obrigado, Carlos. Kauai, obrigado. Nada. Então, eu gosto de tirar, de só brincar de tirar onda. Mas vamos lá, quinta questão. Vamos voltar ao assunto. Se deixarmos um ovo cru imerso em uma solução de vinagre por 2 dias ou mais, tá? Às vezes, dependendo do tipo de ovo que a gente está colocando, tem ovo que tem uma quantidade. Na verdade, na casca do ovo, nós temos lá carbonato de cálcio, certo? E a solução de vinagre, ela é ácida. Então, o que é que vai acontecer? O ácido do vinagre, certo? Que é o ácido acético, que é na verdade, vocês vão ver o assunto de orgânica no terceiro ano, né? O ácido acético, ele é um ácido orgânico, né? Do ácido carboxílico. Então, ele começa a corroer o carbonato de cálcio, certo? Começa a transformar o carbonato de cálcio, que está presente na casca do ovo, em acetato de cálcio, tá? E aí, esse acetato de cálcio vai sendo diluído no vinagre. E aí ele vai corroendo, é como se ele fosse corroendo aos poucos a casca do ovo, né? E depois de certo tempo, 2 dias ou mais, você vai perceber que a casca sumiu, ficou só a membrana, tá? Ficou só a membrana que reveste o ovo, né? A membrana plasmática, tá certo? É bem legal essa, esse experimento. Depois eu faço com vocês, tá? Que vai ter aí, se eu não me engano, é mês que vem, vai ter uma semana que eu vou fazer o experimento com vocês. Então, eu vou pegar 2 ou 3 experimentos, faço virtualmente, mas aí eu faço para vocês, tá certo? Para que a gente possa dar uma dinamizada também na aula, tá bom? Observaremos que a casca do ovo desaparecerá completamente e a membrana semipermeável, no nosso caso, é a membrana plasmática, tá certo? Que envolve a clara e a gema, ficará à vista. Além disso, o volume do ovo aumentará. Você terá um inchaço, né? Aumentará o volume do ovo, né? Ele vai ficar um pouco maior. Isso é, ele inchará e subirá para a superfície. Qual propriedade coligativa irá estar relacionada com esse fenômeno? Exatamente, osmose. O que é que aconteceu aí? O ácido acético corroeu o carbonato de cálcio, transformou o carbonato de cálcio em acetato de cálcio. Esse acetato de cálcio ficou diluído no vinagre, certo? A membrana plasmática ficou exposta. Como dentro está mais concentrado do que fora, certo? O que é que vai acontecer? Vai entrar líquido de fora para dentro. Por isso que vai aumentar o volume. Então, isso, transferência de líquido do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, a gente sabe que dá o nome aí de osmose, tá? Ou osmometria, tá certo? Aí tem uma segunda parte desse experimento. Existe uma substância que serve para fazer, se eu não me engano, é para
para colocar no bolo, né? Quando vai confeitar, aquela massa que confeita bolo, chamado de glucose. Não sei se vocês já escutaram falar. É uma substância clara, né? Não, não é fermento, não, a glucose. É tipo, Glicose não, professor? o que, Carlos? Glicose? Não, é glucose o nome, Ah, entendi. tá? Glicose é o açúcar, né? É o açúcar que a gente conhece, C6H12O6. Açacarose, no caso. E a glicose é diferente de sacarose. Glicose é C6H12O6. Sacarose é C12H22O11. Os dois são açúcares, mas são açúcares diferentes. A molécula da sacarose é maior do que a molécula de glicose. Ok? Tá certo, Emily. Beleza. Sim, pessoal, não esqueçam de fazer a chamada, não. Estou colocando o link de novo aí, tá? Não esqueçam, não. Então, 38 pessoas já fizeram. Mas ainda falta. Tem 48 na sala, faltam 10, né? Porque duas pessoas sou eu. Eu entrei duas vezes. Então, vamos colocando em dia aí a Envia chamada. novamente, professor, por favor, a lista. Eu coloquei agora, Carlos. Tá vendo aí no chat? Obrigado. Por nada. Então, vê só, pessoal. Aí, a glucose é uma substância, ela é transparente e é viscosa. E quando você coloca na boca, você vai ver que ela é bem docinha. É um açúcar diferente, certo? É um tipo de açúcar mais diferente. É um açúcar mais hidratado, tá? Então, o que é que acontece? Eles usam para fazer aquela cobertura de bolo, certo? Aquela cobertura mais rígida de bolo, certo? Então, quando você pega esse ovo que saiu, né, que perdeu a casca, que saiu de dentro do vinagre, ele está inchado, né? Ele está com um líquido dentro. Aí você pega um pote com glucose, com essa substância, e coloca o ovo lá dentro, certo? Você faz pressão com a mão, porque ele é viscoso. Você faz pressão com a mão, certo? Deixa o buraco, coloca o ovo e dá uma arrumada para poder como se fosse fechar. Depois de um certo tempo, né? Um dia ou dois aí, dois só para garantir. Quando você retira, você percebe que aquele volume que estava do ovo, ele diminuiu. Por quê? Porque você vai ter maior concentração de açúcar fora do ovo do que dentro. Aí a água em excesso que estava dentro do ovo vai sair para o meio ambiente, certo? Eu vou ver se eu compro aí a glucose para que eu possa fazer esse experimento com vocês, para que vocês possam ver, tá certo? É um exemplo de propriedade coligativa, bem interessante. Isso. Mas a questão da concentração, Rebeca, é concentração de açúcar, né? Aí, como essa açúcar, ela está diluída, né? Ela não é cristal, mas ela está em solução. Só que como tem uma concentração maior, exatamente como você está falando, ela possui uma concentração maior, aí justamente ele fica mais viscoso, certo? Aí você pode dizer, professor, mas vai ficar rígido, cristal? Não, aí você tem que evaporar a água para poder se transformar em sólido novamente, né, em cristal. Então, sexta questão diz assim: as características físico-químicas que dependem somente da quantidade de partículas presentes em solução e não da natureza são conhecidas como propriedades coligativas. Tem essa afirmação. Sobre as propriedades, né, analisa as proposições. O alface, quando coloca em uma vasilha contendo uma solução salina, murcha. Esse fenômeno pode ser explicado pela propriedade coligativa chamada de pressão osmótica, pois ocorre a migração do solvente da solução mais concentrada para a mais diluída. Isso é verdadeiro ou falso? É o contrário, né? É da mais diluída para a mais concentrada. É sempre de quem está diluído para concentrado. Então, essa É uma resposta está pegadinha. falsa. Oi? É uma pegadinha. Isso. Aí ele fala em pressão osmótica, aí é, fala de solução mais concentrada, mais diluída, para que você se confunda. Então, é o seguinte, só para deixar claro para vocês, é por isso que nós não devemos, tá? Por isso que nós não devemos é,
colocar sal ou vinagre, por exemplo. Tem gente que não coloca sal, mas coloca vinagre na verdura. Sempre que a gente for preparar a verdura para o almoço, por exemplo, nós nunca devemos colocar vinagre, nunca devemos colocar sal, nunca devemos colocar nenhum condimento, nenhum tempero nas folhas, na tomate, na cebola. Nós nunca devemos colocar. Por quê? Justamente para não acontecer o processo osmótico, certo? O correto é por isso que quando você chega Pronto, Milena. Você, a partir de hoje, você diz à sua mãe, mamãe, o tio lá de Química disse que a senhora não coloque mais não, porque senão quem for comer depois, certo? O pessoal que, por exemplo, se atrasou para o almoço, o pai está trabalhando, todo mundo, a mãe e os filhos comeram. Quando o pai for comer, tá lá a verdura toda murcha. Por isso que ele fica brabo, certo? Por que isso acontece? Porque o correto é tanto que se você chegar no restaurante, você tem lá um recipiente onde tem lá azeite, vinagre, sal ou qualquer tipo de tempero à parte. O correto é isso. Você prepara a sua salada, você faz sua salada, você monta. Não, nem limão, Rebeca. Nada. Você não põe nada, 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 nada. É só a verdura partida. Você vai ver que vai demorar mais a estragar. Aí, quer dizer, você tirou da geladeira, você deixa, você prepara ela, coloca na geladeira. Quando você for servir, que o pessoal for comer, aí você tira da geladeira e coloca na mesa. Aí o pessoal terminou, sobrou verdura. O que é que você faz? Não coloca nada. Bota o plástico filme e volta para a geladeira. Aí ela consegue consegue durar mais tempo, né? Não, tranquilo, Alex. Eu coloquei o link aí da chamada, tá? Então você, por favor, você clica no link para participar da chamada. Então aí, quando a pessoa for comer, ela tira lá, bota a verdura no prato dela e no prato dela é que ela coloca o que ela quer usar, tá certo? Coloca vinagre, ou limão, ou molho, qualquer coisa que ela queira. Na verdade, você vai deixar mais concentrado fora. Ou seja, sal, ou vinagre, ou limão, você vai deixar mais concentrado fora. Então é por isso que as verduras murcham, certo? É por isso que as verduras murcham. Tanto, o pessoal vai fazer salada. Aí geralmente tem gente que faz salada, coloca o que na salada? Açúcar. Aí a salada vira, com o passar do tempo, você vê que fica só uma quantidade grande de água dentro da salada. Salada não se faz. Você corta as frutas e você não põe açúcar, não. Tem gente que coloca açúcar. Não põe açúcar. Açúcar é opcional. Você coloca. Quem coloca açúcar é quem gosta de colocar açúcar. Tá certo? Então o cara pega, tira a sua salada, coloca no copinho lá no que é para servir, aí coloca leite condensado, coloca açúcar, coloca o que quiser, mas é servido fora, por fora, tá certo? No caso, quem come é quem prepara a salada. E quem come é quem prepara. Sim, mas os outros que for comer, aí se arrebenta, né? Se for mais alguém comer. A não ser que você mora sozinho. Aí você já prepara, pronto, deixa ela pronta. Só que ainda tem um problema. Se você não comer tudo e for botar na geladeira, quando você for retirar, vai estar lá as frutas boiando na água, de tanta água que é Não extraída gosto de das. comer mais, não. Não entendi, Carlos. Interessante sua aula. Você vai deixar o link do canal? Sim, vou. Tá lá Como é o nome, meu Deus do céu? No Classroom. Eu coloquei no Classroom. É só você olhar lá em Química e tá lá o meu canal. Tá certo? Tá certo, professor. Obrigado. Nada. Então é o seguinte. Outra coisa, só pra gente encerrar. Café. Pessoal, café não se faz nem doce, nem com muito açúcar, nem com pouco açúcar, nem com leite. Café se faz puro, sem açúcar. Café deve ser feito dessa forma, sem açúcar. Ô, professor, mas eu gosto de café com açúcar. Certo, mas tudo bem, se for só você beber daquele café, tranquilo. Mas se outra pessoa for beber, tá entendendo? Então, o café que se faz numa casa, a pessoa faz ele sem açúcar. Porque quem for tomar o café pode colocar, por exemplo, uma colher, porque prefere de pouca, gosta de pouco açúcar. Ou então, não, eu não gosto de açúcar, não, eu prefiro adoçante, coloca adoçante. Não, eu gosto de muito açúcar, então bota lá duas, três, quatro, cinco colheres. Mas fica a gosto de quem vai tomar.
E não a pessoa que faz o café bota a quantidade de açúcar e todo mundo tem que tomar a quantidade que ele colocou. Pronto, então, Ana, você gosta de leite, então você coloca de leite à parte, você coloca o leite à parte. É uma opção sua, não é obrigado todo mundo colocar leite. Aí tem gente que toma leite integral, tem gente que toma leite sem lactose. Então tem que ser feito quantidades, ser feito uma coisa só. Tá entendendo? Bem, isso é o que seria comum as pessoas fazerem, tá certo? Por isso, Ana, é muito doce. Aí quem é diabético, e aí, como é que vai ficar? Deixa eu só ler aqui porque foi muita mensagem, eu não consegui verificar. Exatamente, Guilherme. Resumindo é o que você disse aí. O café tem que ser puro e sem açúcar, que é porque todo mundo tem o mesmo parâmetro. Aí quem quiser colocar mais água, quem quiser colocar, deixar ele mais fraco, quem quiser colocar açúcar, quem quiser colocar adoçante, leite, aí fica a critério, da pessoa que está tomando, certo? É assim que funciona, pelo menos, em outros países, funciona dessa forma, certo? Aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, é que se tem essa mania de fazer já o café pronto, com açúcar, com tudo no mundo. Aí sempre quem não gosta tem que tomar de outra forma ou não tomar. Tá entendendo? Segunda opção, diz assim: em países com temperatura muito baixas ou muito elevadas, costuma-se adicionar etilenglicol à água. A gente já viu uma questão sobre isso aí, certo? Nos radiadores para evitar o congelamento e o superaquecimento da água. As propriedades coligativas envolvidas nesses dois processos, né, ó, congelamento e superaquecimento, são congelamento, crioscopia e superaquecimento, ebulioscopia. Isso é verdadeiro ou é falso? Exato, né? Então, verdadeiro. O primeiro foi falso e o segundo, verdadeiro, né? Perfeito aí, meninas, verdadeiro. O terceiro diz assim: soluções fisiológicas, né, soro, devem possuir a mesma pressão osmótica, tá, do que o sangue e as hemácias. Ao se utilizar água destilada no lugar de uma solução fisiológica, ocorre um inchaço das hemácias e a morte delas. Quer dizer, entra mais água, né? A morte das hemácias por desidratação também ocorre ao se colocar uma solução saturada, quer dizer, com sal, né, no lugar do soro. Nas duas situações ocorre a migração do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Verdadeiro ou falso? Já responder aí, verdadeiro. Tá certo? Exatamente, é verdadeiro. Então, as corretas vão ser 2 e 3. 2 e 3, daí a alternativa, letra B. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer tirar quer perguntar alguma coisa? Pronto. Pessoal, se por acaso vocês acharem que a minha explicação está exagerada, certo? Como eu fiz falando, comentando sobre essa questão, a última questão, vocês falam que aí eu fico mais objetivo, tá certo? Porque às vezes eu gosto de, quando uma questão é interessante e dá margem para a gente discutir outras coisas, aí eu gosto de adicionar outros conteúdos, dar uma abrangência maior, porque na verdade a gente não está estudando só química, né? A gente sabe que química está dentro de ciências da natureza. Então é bom a gente de vez em quando dar uma abordagem um pouco mais ampla para fazer esses questionamentos, tá certo? Mas qualquer coisa vocês vão falando que a gente vai entrando em sintonia. Ah, tá. Beleza, maravilha, tá? Então pronto. Nós conseguimos corrigir nosso exercício. Show de bola, tá certo? E agora vamos então para o nosso novo conteúdo, tá? Terminamos aí propriedades coligativas. Agora vamos entrar em termoquímica.
tá? Vamos entrar aí em termoquímica. Essas apresentações que vocês estão vendo aqui, deixa eu só tirar daqui e vou fazer o download. Aqui é porque são várias. Milene. Vou publicar sim, tá certo? Mais tarde, no início da tarde, aí eu faço a publicação da atividade lá na sala Google. Inclusive, eu vou colocar também as apresentações do conteúdo, né? Porque se vocês conseguem notar, eu sempre pesquiso mais de uma, né? Pesquiso sempre algumas, porque aí você tem uma apresentação que mostra de uma maneira, outra apresentação que mostra de outra. Então eu gosto de colocar pelo menos duas, três ou mais, tá bom? É o mesmo conteúdo, só que às vezes tem detalhes um pouco a mais ou a menos, tá certo? Por isso que eu gosto de mostrar de forma bem diversificada. Bem, gente, vamos entrar agora num outro conteúdo de Físico-Química, né? Que é segundo ano. Ah, Físico-Química. Milene, não tem tanta questão porque foi um pedido da coordenação e da supervisão, certo? Segunda-feira da semana passada, quando eu entrei na escola, né? Quando eu fui me reunir pela primeira vez com as meninas lá e com o Ricardo, elas pediram para que eu não deixasse atividades tão extensas, que é para justamente vocês conseguissem fazer de forma rápida, objetiva, tá certo? E não atrapalhasse, quer dizer, dava para fazer minha atividade e não atrapalharia a dos outros professores. Aí por isso que eu coloco poucas questões. Cinco, seis questões, tá? Quando tem um número maior, até 10, mas são questões objetivas, dá para você responder de boa, tá certo? Quando tiver cálculos, a gente diminui a quantidade de questões, tá? Mas aí, mais na frente, né, ou pelo menos uma vez por mês, eu vou colocar um exercício um pouquinho maior, que é para a gente fazer uma revisão geral, tá certo? Mais questões voltadas para o Enem. É como se a gente fosse fazer se vocês concordarem, claro, a gente fosse fazer um simulado, né, de questões do Enem ou de algumas universidades do Brasil, sobre os assuntos que nós vamos vendo. O que é que vocês acham? É legal fazer assim? Porque aí você iria ver o conteúdo que nós estamos vendo aplicado numa questão de vestibular, numa questão de Enem, por exemplo. Se eu encontrar, eu vou focar na questão do Enem. Se não, eu vou focar em questões de universidade mais trabalhadas, né? PUC, SESC Gran Rio, né? O FRJ, alguma coisa desse tipo. Beleza? Nosso conteúdo que vamos começar hoje, tá certo? Ele vai ser sobre termoquímica. Então, termoquímica, como o próprio nome já diz, né? Termo vem de temperatura, vem de calor, vem de energia, tá? Então, termoquímica é a parte da química que estuda a troca de energia calorífera, né? Que estuda o calor, né? A transferência de calor, melhor dizendo, de um corpo para outro, como esse calor ele vai estar existindo e como ocorre essa troca, né? E devido à troca, que tipo de reação a gente vai ter? A gente pode ter uma reação química acontecendo com liberação de calor. Esse calor vai ser energia térmica, tá certo? Lembra aquela história lá no primeiro ano? Na natureza, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. É justamente a transformação que está ocorrendo na reação química, e uma dessas transformações, um desses produtos, por exemplo, é que a gente pode ter liberação de energia na forma de calor, tá certo? Assim como para que uma reação exatamente. Toda reação química nós temos essa transformação, tá? Ou então, para que a reação ela possa acontecer, a gente necessita absorver energia, tá? Às vezes a gente necessita absorver energia para que a reação ocorra, porque sem uma quantidade de energia necessária, ela não vai ocorrer, tá? Tem isso também. Então, essa energia que está saindo da reação, né?
ou está entrando na reação, a gente estuda nessa parte da química chamada de termoquímica, certo? Na verdade, o nome mais apropriado é termodinâmica. A termodinâmica é estudado tanto na química como na física. Vocês vão ver, se vocês estiverem vendo em paralelo, né, a termodinâmica aí, com o professor de física, né, a professora de física, não sei se é um professor ou uma professora, mas vocês vão perceber que muitas coisas que ele está falando lá, o que ela está falando lá, eu vou falar aqui também, né, e vice-versa. Porque é algo casado, né? É algo que está interligado. Então, é termodinâmica o nome correto, né? O nome mais geral. Só que como a gente vai trabalhar termodinâmica dentro da química, aí a gente atribui o nome de termoquímica. Pronto, isso, nono ano. Nono ano tem, com as novas mudanças, né, da BNCC, você começa a ter noção de química e física dentro da aula de ciências, desde o sexto ano, né? Que é a antiga quinta série. Então você começa a ver sexto, sétimo, oitavo, nono, que é para quando entrar no médio você já tem uma pequena noção em relação a isso, tá certo? Então vamos lá, continuando. Então termoquímica é a parte da química, certo? Em que nós estudamos a troca de energia, né? E aí você fala, professor, e a temperatura? A gente usa para medir a temperatura, a gente usa o termômetro. Mas o que é o termômetro? É o aparelho que serve para medir a troca, né? De a troca de energia, né? O termômetro ele mede a energia que entrou ou que saiu. Então, quando a gente coloca o termômetro, né, para fazer nossa medição, e agora com essa Covid, você em vários lugares que você chega tem que medir a temperatura, tá? Então, a temperatura é medida justamente devido à quantidade de energia que entra ou que sai naquele determinado corpo, tá bom? Então, a termoquímica tem como objetivo o estudo das variações de energia que acompanham as reações químicas. Nesse caso, como eu já falei, são energias térmicas, tá? A gente está falando aqui de energia térmica. E que energia a gente pode falar de forma específica? O calor, certo? Calor no sentido. Você tem que pensar assim: calor não é porque está só quente demais, não. Certo? Por exemplo, quando um objeto está muito frio, significa dizer que esse objeto está com uma temperatura mais baixa. Então, ele absorve calor para ficar igual à temperatura ambiente. É por isso que o gelo derrete. É porque o gelo absorve o calor do meio ambiente, certo? Aumenta a temperatura e ele derrete. Por que é que uma panela que tirou de fogo, quando com o passar do tempo, ela esfria? Porque você tirou daquele aquecimento constante, deixou ela fora do fogo. Então, para estabilizar de acordo com a temperatura do meio ambiente, ele começa a perder, ela começa a perder calor, né? Começa a perder energia na forma de calor, até ficar em equilíbrio, tá? Com o meio ambiente. Segundo parágrafo, a origem da energia envolvida numa reação química decorre basicamente de um novo arranjo entre as ligações químicas. Há uma reorganização. Quando você reorganiza ligações químicas, quando você rompe ligações químicas, quando você forma ligações químicas, tudo isso aí tem energia envolvida. Para você formar ou para você romper uma ligação química. Então você precisa ganhar ou perder energia, certo? Na maioria dos casos, para poder formar uma ligação química, você tem que receber energia. Precisa absorver energia para que, com a absorção de energia, você obter a formação daquela ligação. E para romper uma ligação, na maioria dos casos, você precisa receber, certo?
Energia, você precisa perder, tá? Então você, às vezes, acontece isso, tá certo? Então você tem que ter uma quantidade de energia suficiente para romper uma ligação e uma quantidade de energia suficiente para poder formar uma ligação. O conteúdo de energia armazenado principalmente na forma de ligações é chamado de entalpia, tá certo? Representado pela letra H. Então, entalpia é a quantidade de energia que entra ou que sai de um corpo, de uma reação química, tá certo? Geralmente a gente não trabalha só com H, a gente não só trabalha com energia, por exemplo, energia do reagente, HR, energia do reagente. Energia do produto, HP. Ok, Clara? Tranquilo. Tá? A gente vai trabalhar sempre, sempre, certo? Com a variação de energia. Então a gente vai trabalhar com o ΔH. É a forma que a gente vai trabalhar em entalpia. Então, o que é que significa ΔH? Variação de entalpia, certo? Lembrando que entalpia, ΔH, vai ser igual. Opa, deixa eu apagar aqui que eu fiz uma bagaceira. O ΔH vai ser entalpia do produto, que eu vou chamar de HP, menos entalpia do reagente. A gente não sabe que toda variação, né, que a gente viu lá em física, toda variação é sempre final menos inicial. Então é produto. Mas é simples, Rebeca. O delta só representa isso, é variação. É final menos inicial, somente. Tá? Não tem nada de estrambólico nisso. É só você pegar o final menos o inicial, somente. Então, ΔH significa variação de entalpia. Você vai ver depois que existe entalpia, que é o que a gente está usando, né? Que é justamente essa quantidade de energia envolvida na situação, na perda e no ganho de energia. E você vai ver depois que existe outra palavra chamada entropia. Entropia. Entropia é diferente de entalpia, certo? Entalpia mede a quantidade de energia que entra e que sai de um corpo, certo? Entalpia. Entropia, você vai ver depois, a gente vai estudar isso aí, mede a quantidade de organização de um corpo, certo? Mede a quantidade de organização de um corpo. A gente vai ver que quanto maior a entalpia, quanto maior a entalpia, maior a quantidade de energia que o corpo perdeu ou que o corpo ganhou. Com a menor quantidade de entalpia, significa dizer que um corpo no caso, quando tem uma maior quantidade de entalpia, se for positivo é porque ele ganhou uma quantidade maior. Se for negativo é porque ele perdeu uma quantidade maior. Certo? E quanto menor a quantidade de entalpia, uma menor quantidade de energia envolvida no sistema. Tá certo? Já a entropia é desorganização. Quanto maior a entropia, maior as desorganizações. Né? Mais desorganizado vai estar. Quanto menor a entropia, mais organizado vai estar. Tá certo? É inversamente proporcional aí. Mas entropia a gente vai falar mais na frente. Alguma pergunta, pessoal, até agora? Beleza. Então, vamos começar estudando a termoquímica, né? Com a caloria. Então, o que é caloria? Isso é muito. Milene, por enquanto você só vai ter que lembrar de entalpia, só. A entropia a gente vai estudar mais na frente, tá certo? A gente vai estudar agora entalpia. Aí mais na frente a gente vai estudar mais duas coisas. Entropia e energia livre de Gibbs. Eu não falei até agora, estou falando agora, né? Energia livre de Gibbs. Isso a gente
vai estudar como curiosidade um pouco mais na frente. Certo? Então, caloria. Tem muita gente que diz, ah, eu não vou comer esse pão recheado com doce, né? Aqueles, como chama aqueles pães recheados com doce de goiaba? Creme, ou então doce de leite. Como é o nome daquele troço? Isso, sonho. Eita, coisa boa, né? É um sonho, bem recheado, pãozinho bem macio. Nossa, isso não me pertence mais. Que saudade de comer um sonho. Então, não é, rapaz, é um sonho, literalmente, Milene, concordo com você. Então, quando a gente vê um alimento assim, a gente faz, eita, esse está carregado de caloria, né? Ou então diz assim, eita, hoje eu vou me estrupiar na caloria. Vou tomar aí 2 litros de coca com duas ou três pizzas. Oh, que coisa boa, rapaz. Nossa, chega a dar saudade. Mas tudo bem. Então vamos lá. Isso tem a ver com caloria? Claro. Caloria está relacionado com quantidade de energia de um corpo. É a medida. Do mesmo jeito que quando você vai medir massa, você mede em quilograma. Quando você vai medir espaço, você geralmente mede em metro, em centímetro, né? Massa é grama, quilograma, miligrama, né? Velocidade metro por segundo, quilômetro por hora. Então, caloria, e Rebeca, tu come nem liga, mas eu não posso mais ter esse luxo não, viu? Porque com 4,4 a gente tem que ir na marra cuidar do corpo, porque senão não vai muito longe não. E com essa abençoada dessa Covid, essa praga que tá matando os gordinhos tudinho, eu tenho que me cuidar, né? Não pode ter a ponchetinha não, porque senão o problema. A Covid tá correndo atrás, é feito um pitbull. Para poder o cara ter resistência na corrida, o cara vai na frente, manda soltar o pitbull atrás, eu quero ver se não corre. Então, a, a meta dos gordinhos aí é fugir do Covid, né? Então, a meta é essa. Não, Rebeca, mas eu era magro, magro também. Eu comia, eu fazia um cuscuz só pra mim. Botava um cuscuz, fazia só pra mim, uma cuscuzeira pequena. Aí colocava dentro aí, botava uma sardinha, 5 ovos, né? Meia lata de quitute, mais verdura, tá entendendo? Aí botava numa bacia, fazia uma vitamina de banana e tomava a bacia de cuscuz recheado, né? Cuscuz bem caprichado, com um copo de vitamina de banana. Na verdade, como eu cheguei a morar só em Maceió, eu não botava nem no copo, né? Para economizar louça, no próprio copo de. Eu morava só. Não cozinhava para ninguém, só para mim. Então, tomava no próprio copo. Ou então comprar. Eu cheguei um dia a comprar um copão grandão, né? Aí eu botava o bicho todo em dentro e ia só resenhando e assistindo filmes, séries, essas coisas. Tá certo? Então, e hoje em dia, eu era mago com força, nem ligava. Hoje em dia, né, a gente tá preocupado. Mas é tudo a questão de metabolismo, né? Quando a gente vai ficando mais velho, o metabolismo da gente, naturalmente, né? Para a maioria das pessoas, o metabolismo ele vai ficando mais lento. Então, quanto mais lento o metabolismo vai ficando, mais acúmulo de gordura, né? Porque o corpo ele guarda energia e a forma de guardar energia não é na forma de músculo, não. Guarda na fórmula mais fácil de consumir, que é a gordura, tá certo? É por isso que é normal as pessoas irem ficando mais velhas e vão ficando mais redondinhas, mais gordinhas. Justamente porque o organismo ele vai se tornando, você vai comendo menos, né? Não, eu tenho que comer menos para me cuidar, mas você vai continuando engordando, porque o organismo ele vai tendo vai funcionando, né, de uma maneira diferente. Isso é justamente está envolvido processos químicos também, né? As reações deixam de estar mais rápidas, porque quanto mais novo você mais rápido é uma reação química no seu corpo que acontece. E quanto com mais idade você tem, né? Quanto mais idade você vai ficando, mais lenta é a reação química que ela vai acontecer. Então, o cara comia bastante, né? Comia numa tigela, como dizia o povo, né? Aquele prato de pedreiro, né? Que o pessoal costuma dizer que chega uma montanha. E com o passar do tempo, você não. Um prato raso, você não.
Se comer, você não consegue perder, porque as reações vão ficando mais limitadas, né? Mais lentas, certo? E outra coisa, algo que ajuda bastante, né? É que é o seguinte, geralmente, quando nós somos mais novos, né? Nós bebemos mais água. Não sei se vocês já perceberam isso. Normalmente, bebe-se mais água, certo? Não, aí quem não bebe tanta água assim, Ana, acaba tendo um outro problema, porque quando você bebe mais água, as reações químicas do seu corpo, elas vão acontecer de forma mais fácil. Então, a sua pele fica mais macia, o seu organismo funciona mais adequadamente, certo? Você não tem tanto inchaço no seu corpo, certo? Não tem tanta retenção de líquido, não tem problema dos rins, né? Porque aí as reações estão funcionando de forma melhor, tem mais água no seu corpo, está diluindo as substâncias e você está excretando de forma mais tranquila. É tanto que, se você olhar, quem bebe bastante água, a urina é mais clara. Quem bebe pouca água, a urina é mais amarelada, é um amarelo mais vivo, tá certo? Por quê? Porque está mais concentrado. Aí provoca o quê? Em relação aos rins, vai provocar o quê? Pode provocar pedra nos rins, tá certo? Causa pedra nos rins. Porque aí você vai ter sais demais, substâncias sólidas demais retidas nos rins. Tá certo? Então, isso é um problema. E além de você ter esse problema, que o ideal, na verdade, alguns cientistas dizem que não precisa tanto assim, diminui um pouco. Mas o normal seria o que o corpo precisa. É de 3 a 3,5 litros de água por dia para beber. Certo? Mas a partir aí de 2 litros, 2,5 litros, a partir de 2,5 litros, a coisa já funciona super de boa. Tá certo? Aí, um outro problema, um outro tipo de reação que vai causar problema para você é o fato de você acabar tendo prisão de ventre. Porque quando você bebe mais água, a reação, você vai ter água que você vai eliminar na urina e você vai ter água que você vai eliminar nas fezes. Então, as fezes vai ficando mais úmida, mais molhada. Então, ela, quando sai, ela sai com maior facilidade, tá certo? Já as pessoas que não costumam beber tanta água assim, você tem água no limite para as funções. E olhe lá, né? Muitas não têm, certo? E aí o que é que acontece? Você vai tendo as fezes muito secas, certo? E aí, meu amigo, fezes muito seca, para você colocar para fora, é um aperreio, viu? Aí vem um outro problema, certo? Um outro problema, chamado aí de as famosas, como é que chama? A hemorroida, certo? As famosas hemorroidas. Que o que é, na verdade, a hemorroida? É a dilatação dos vasos, né, sanguíneos aí, né, do trato digestório, né, do final, hemorroida, é isso. Do trato digestório, né? E aí a inflamação desses vasos. E porque faz tanta força para poder expulsar, né, as fezes, que aí ele vai inchando, né, tem que colocar mais pressão e vai dilatando. E isso, em algumas situações, o cara vai ter que operar, tá certo? Tem que fazer a operação. Então é um problema. É uma coisa que, puxa, não tem aquela história, né? Que aí tem aquela música sertaneja, né? É problema puxando o problema, né? Pronto, essa é a história aí. A falta de beber água vai puxando um problema, que vai puxando o outro, vai puxando o outro, tá certo? Para você ver, Emily, a gente vai tratando de assuntos que está tudo interligado, né? Biologia e química, a gente interliga muito, né? A bioquímica, como a biofísica também, biologia com física, né? Com a físico-química, que é justamente o assunto que a gente tá estudando. Então, a caloria, na verdade, é a unidade de medida, né, da quantidade de energia de um corpo. Mas como é que a gente sabe? Como é que a gente consegue medir essa quantidade de energia? A gente pega um aparelhozinho, certo?
chamado de calorímetro, e aí a gente coloca uma quantidade de água lá dentro, certo? Coloca, por exemplo, 1 grama de água, pesa 1 grama, coloca 1 grama de água lá e aumenta a temperatura. Digamos que a temperatura está a 25. Quando esse 1 grama de água sai de 25 graus Celsius e vai para 26, quer dizer, aumentou 1 grau Celsius, aí a gente verifica a quantidade de energia necessária para que essa massa de 1 grama saiu de 25 para 26 graus Celsius, por exemplo. Então, essa quantidade de energia necessária para que isso ocorresse, a gente chama de caloria. Tá? Isso é a definição de caloria. Joule. Joule é uma outra unidade de medida. Tá certo? Uma outra unidade de medida. Porém, o Joule, certo? Ou Joule, né? Como o pessoal costuma falar, Joule, né? Mas é Joule. Essa quantidade de medida a gente não mede em graus Celsius, né? Em grama, tá? A gente mede de uma maneira diferente, né? É a quantidade de energia necessária para deslocar 1 quilo de massa. Então, você tem uma massa qualquer, uma substância lá que tem uma massa qualquer, né? A gente coloca 1 quilo que é para padronizar. Então, você pega 1 quilo, sei lá, 1 quilo de barro, 1 quilo de alguma coisa. Você pega 1 quilo, tá certo? E aí você observa qual é a quantidade de energia que eu vou ter que empregar nesse quilo de massa para que eu possa deslocar ele em 1 metro durante 1 segundo. Aí isso aí eu vou chamar de Joule. Vou sim, Milene. Sempre quando eu concluo a parte referente ao conteúdo, né, da apresentação, eu publico lá no Google, no Classroom, tá? Para que vocês possam acompanhar. Mas se caso vocês tenham muita dúvida, não lembra do que eu falei na aula, precisar do material antes do que eu termine o conteúdo, é só me pedir que eu antecipe a publicação. Tá certo? Eu não gosto de antecipar, porque aí passa a ser novidade, né? Você vai vendo uma coisa de cada vez. E aí eu posso fazer a relação de caloria com Joule. Uma caloria, tá? Equivale aí a 4,18 joules. Isso é a forma de fazer a relação. Isso, Ana, estudo em física também, né? Tem alguns assuntos que você consegue relacionar. E aí eu tenho uma outra situação, né? Geralmente a caloria, só a caloria, a unidade como caloria é muito pequena. Eu não entendi a história do concordo, Daisy. Que eu posto antes ou posto depois? Melhor postar antes ou depois de concluir? Ah, tá. Beleza. Eu postar depois que eu terminar de explicar, né? Ok, valeu então. Então, continuando. Geralmente aí a quantidade de caloria, né? Geralmente ela é muito grande, a quantidade de caloria, a quantidade de energia é muito grande. Então, geralmente eu não trabalho com caloria, né? Com cal. Eu trabalho com cacau, né? Com quilocaloria. Né? 1 quilocaloria equivale a 1.000 calorias. Né? O K representa 1.000. Igual a 1 quilograma vale 1.000 gramas, né? A relação é essa. Do mesmo jeito com o joules, né? Com joules. 1 kilojoules equivale a 1.000 joules. Certo? A ideia do K é valer 1.000. Tá certo? Então vamos lá. Efeitos energéticos nas reações químicas. Antes dos efeitos energéticos, só voltando aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, tá? Antes que eu esqueça. Ó, quando a gente trabalha, vocês devem ter visto lá em física, quando a gente trabalha, né, com caloria, a gente trabalha com quantidade, vou escrever aqui, quantidade de energia, que eu vou chamar de Q, certo? Geralmente, quando a gente vê essa parte de caloria, a gente
trabalha com quantidade de energia, né? Chama de quê? Essa quantidade de energia tem uma fórmula. Por exemplo, é a quantidade de energia presente num pacote de biscoito. É a quantidade de energia presente num pão. Por exemplo, eu deixei mais de comer biscoito recheado. Faz muito tempo que eu não como biscoito recheado. E agora que, depois de alguns anos que eu fiquei sabendo, aí é que eu não como mesmo biscoito recheado. Porque a quantidade de energia presente em um pacote de biscoito recheado é referente a 20 pães. É mais ou menos próximo aí a 20 pães, tá? Porque você tem o biscoito que já é doce, tá certo? Tem uma quantidade de açúcar muito grande, e ainda tem um recheio de dentro do biscoito que é mais doce ainda, tá? Na verdade, biscoito como um todo eu abandonei faz algum tempo. Pois é, para você ver. A gente não imagina, tem certas coisas que a gente não imagina, né? Na química ou no dia a dia, no alimento. Quem gosta muito de salsicha, né? Comer hot dog, né? Comer salsicha com carne moída e pãozinho, é muito gostoso. Mas assim, é, quem gosta, eu não aconselho o cachorro-quente, o hot dog, né? Quem gosta muito, eu não aconselho nunca a procurar saber como é feita a salsicha, porque nunca mais come, tá? Nunca mais come. Claro, é um processo industrial, né, que é feito, mas tem certas coisas que é melhor a gente só comer e achar gostoso e não e não comer mais. E não procurar saber, porque se procurar saber certas coisas a gente não come, tá certo? Então, tem gente que depois que vê, nunca mais come, porque é um processo industrial que aos olhos não é muito agradável, não, sabe? Então, é bom assim. Então, voltando aí, quantidade de energia, né? O Q, ele vai ser igual, acho que vocês já devem ter visto lá em física, ele vai ser igual a M vezes C vezes delta T. Acho que isso vocês devem ter visto lá em física, né? O Q é mc delta T, né? Lembrando o que é cada um. Esse delta T, ele vai ser variação de temperatura. Lembrando que essa variação de temperatura é em graus Celsius, né? Medida em graus Celsius. E a variação de temperatura, na verdade, é temperatura final menos temperatura inicial, certo? O C é o calor específico de um corpo, certo? A unidade do calor específico vai ser caloria por grama grau Celsius. Então, o calor específico de um corpo se misturam, Carol. Tem muita coisa que se mistura. Você vê algo de química dentro de física, você vê algo de física dentro de química, é normal isso acontecer. E principalmente, como eu falei, na termodinâmica, aí sim as coisas se confundem bastante, tá? Então, o calor específico de um corpo, na verdade, é quanto de energia é necessário, né? Quanto de energia é necessário para que uma determinada massa desse corpo atinja uma certa temperatura, né? Aumente 1 grau Celsius aí, atinja a temperatura desejada, tá certo? E cada substância que você vai trabalhar, você tem um calor específico diferente. Ok, Rebeca, tranquilo. Então, se você está trabalhando com ferro, é um calor específico. Se você está trabalhando com alumínio, é um calor específico.
Se você está trabalhando com isopor, é outro calor específico. E aí vai. Cada substância é um calor específico diferente. Tá? Vai agora, continuando. Esse M, como vocês já sabem, né? Que eu já falei. Isso aqui vai ser a massa, né? A massa de um corpo. E a unidade vai ser sempre em grama, tá? E por último, você tem aí o Q, que vai ser a quantidade de calor. Cuja unidade de medida vai ser a caloria. E eu também posso ter, além da caloria, como eu já falei, o joule, né? Ou joule. Alguma dúvida nisso aí, pessoal? Ficou bonitinho, não ficou bem colorido? Vamos tirar print disso aí? Pessoal, eu achei que ficou tão bonitinho que eu vou tirar print. Ah, tá certo, tranquilo. Mas eu vou tirar, eu tirei o print aqui, que qualquer coisa eu coloco também. Então vou tirar, apagar, tá? Então eu estou aqui, continuando. Então, a gente já falou de caloria, já falou de joule. Pronto. Vamos agora. Os efeitos energéticos das reações químicas. Tá certo? Então é o seguinte, isso aqui é uma reação de produção de glicose, né? É a fotossíntese, a gente está vendo a fotossíntese. O que que acontece? Ah, eu tenho CO2, a planta absorve CO2 do meio ambiente. As folhas, na verdade, é quem faz essa troca gasosa, né? As folhas absorvem esse CO2, certo? Pega a água e sais minerais presente no solo, né? Através das raízes, tá certo? E ah, com o auxílio da luz, né? Porque é uma reação fotossintetizante, ou seja, se não tem luz, não tem fotossíntese, e vai transformar isso em glicose, né, C6H12O6 e gás oxigênio. Então, se vocês lembrarem lá de biologia, isso aqui é chamado de seiva bruta. E esse outro é chamado de seiva elaborada. Lembram disso? Seiva bruta, seiva elaborada? Na verdade, aqui não é só água, é água e mais sais minerais. Certo? Isso é a chamada de seiva bruta, né? Isso aqui é que é chamada de seiva bruta, na verdade. E o CO2 vai ser absorvido para poder participar da reação química, tá? Enquanto que após a reação ocorrer, com a presença fundamental da luz, sem a luz não há reação de fotossíntese, produz a seiva elaborada. E o que é a seiva elaborada? Ou o que é a seiva elaborada? A glicose. É a seiva elaborada. Certo? E na reação ocorre a transformação gasosa, né? A transformação gasosa que vai acontecer, que vai ocorrer aí o gás carbônico, vai ser transformado em O2, tá certo?
Aí, professor, tem que ter luz? Tem. Professor, de noite não tem luz. O que é que a planta faz? Respira. Aí quer dizer que ela não respira de manhã, professor? Claro que ela respira. Só que o que é que acontece? De dia, durante o dia, enquanto tem luz, ela baixa o nível de respiração e aumenta o nível de fotossíntese. Quando vai escurecendo, aí vai mudando, né, o ritmo. O nível de fotossíntese, a partir do momento que a luz está sumindo, está diminuindo até zerar e está aumentando a respiração da planta. É por isso que não se deve colocar plantas, principalmente plantas grandes, ou um número grande de plantas, porque tem gente que bota quase uma floresta dentro de casa, né? Então é por isso que não se pode ter plantas em excesso, tá, dentro de casa. Por quê? Porque é como se você tivesse mais duas ou três pessoas respirando dentro da sua casa. Tá? Então, se você mora num local que já é fechado e tem mais várias plantas dentro de casa, você está fadado a passar mal, porque você vai ter uma quantidade de CO2 muito grande no meio ambiente que você está respirando ali. Por quê, professor? Porque é o seguinte: como é a respiração? É o processo contrário. A respiração é o inverso da fotossíntese. Na respiração, o corpo, né? Eu vou escrever embaixo. Na respiração, o corpo pega a glicose dos alimentos, certo? C6H12O6. Pega a glicose dos alimentos, usa como comburente, que na verdade a glicose vai ser queimada. Lembra essa história, histórias assim? Ah, eu vou para academia queimar gordura, né? Queimar o açúcar, queimar a gordura. Mas por que vai queimar? É porque, na verdade, você vai. O processo é uma queima, sim. O processo é uma combustão. Você está pegando gordura, e o que é que tem gordura? A gordura nada mais é do que o acúmulo de energia. Você tem combustível, né? Você vai queimar combustível. Sua gordura ela é combustível, tá certo? Então o cara vai pegar a gordura do corpo, né? Através dos exercícios, vai usar, né, o comburente, que é o CO2, né, o O2, desculpa, 6O2, que é a quantidade de O2 necessária. Então, o cara vai usar O2, gás oxigênio, né? Porque a gente sabe que toda combustão, se não tiver oxigênio, não tem combustão, não tem queima. Tem combustão, não há queima. Aliás, desculpa, sem oxigênio não há queima, não há combustão. Certo? Então, são 6O2. E vai transformar isso em quem? Em CO2 mais água. É por isso que quando nós estamos praticando atividade física, principalmente, além de beber água durante o dia todo, a gente tem que beber água bastante quando estivermos praticando atividade física. Tem gente que vai pedalar, tem gente que vai jogar bola, tem gente que vai. E não bebe um golo com água. Não, eu sou resistente, eu não gosto, não. Sim, meu amigo, mas para funcionar seu corpo, você precisa de água. Tá certo? E outra, quando você não bebe água, você está desidratando, certo? Agora, você tem que ter o equilíbrio, né? Quando você está praticando atividade física, você elimina a água, por isso você sua tanto. CO2, que você está eliminando na sua respiração, e você está eliminando também água, por isso que você sua tanto. Aí é por isso que tem que ter o equilíbrio. O correto, professor, é só beber água, sim. No início você tem que beber água. Por exemplo, eu vou fazer um pedal longo. Se o pedal for curto, eu só bebo água. Mas se o pedal for longo, eu não posso beber só água. Tem sempre, Fernanda. Não só a água é uma função importante, não só para as reações químicas do nosso corpo, mas também serve para hidratar as cordas vocálicas. Quem fala muito tem que ter água perto, tá certo? Porque se não hidratar, você vai ter as cordas vocálicas secas, né? Vai ter uma quantidade de micro-organismos se alojando e vai ter lá
vai acabar ficando rouco, né? Tá? Ou ficando com a garganta inflamada, né? Então, quando eu vou fazer um pedal curto, eu levo só água. Hoje, por exemplo, eu só levei água. Foi só 15 quilômetros, só levei água, tá? Então, quando eu vou fazer um pedal mais longo, eu não levo só água. Eu levo água, mas levo aqueles líquidozinhos para hidratar, né? E tem sais minerais, tipo o Gatorade, né? Aquilo ali. Porque isso aí ele não é só água, não. Você precisa repor os sais minerais que você está perdendo na transpiração. Então você tem que usar aquilo ali. Ou então tem umas. Para quem faz pedal ou para quem faz exercício de alta resistência, né? Corrida, por exemplo, eu acho que já deve ter visto. Tem umas pastilhas efervescentes que você vai e coloca na sua água, mexe, ele dissolve todinho e você vai tomando. Ali é para justamente repor sais minerais, entendeu? Para não ter que levar tanta coisa. Concordo, Milena. Faz bem à saúde, porque a pele, cabelo, melhor para todo mundo, tá? Então, continuando aí. Vou apagar. E aí você tem, né, a parte de fotossíntese. Na fotossíntese, né, ele ocorre através da absorção de calor. Precisa absorver energia, por isso que tem a luz, calor e a luz, os raios ultravioletas. Ele absorve a energia para poder a reação acontecer, tá certo? Toda vez, vocês vão começar a escutar essa palavra agora. Todas as vezes que tiver absorção de energia, deixa eu só apagar aqui. Toda vez que tiver absorção de energia, a gente vai dizer que o tipo de reação com absorção de energia é chamado de reação endotérmica. Reação endotérmica ocorre quando há absorção de calor, absorção de energia na forma de calor. Então a reação é endotérmica. Endo é dentro, tá? Para dentro, absorve. Térmica vem de temperatura, né? De energia térmica, na verdade. Tá certo? Na respiração, na combustão, na queima de alguma coisa, tá certo? Por exemplo, ele cita aí a combustão do etanol, tá? Você tem o álcool, né? O etanol, o álcool, que reage com gás oxigênio, se transformando em CO2 mais água. Então, quando isso acontecer, que você vê aqui, ó, liberação, a palavra liberação de energia, certo? A gente vai dizer que a reação é do tipo exotérmica, certo? Endotérmica, absorção de energia, né? Absorção de calor. Exotérmica, exo é fora. Então, libera energia térmica, libera calor, tá certo? Então, exo fora, libera energia. Endo, dentro, ganha energia. Alguma dúvida? Bem, pessoal, nós vamos dar pela hora, uma paradinha por aqui, tá? Vou interromper a gravação.